investimentos para aposentadoria. Ou melhor, como planejar a aposentadoria. Eu sei muito bem como esse assunto é bastante intrigante, porque todo mundo sabe da importância de você, por conta própria, ir construindo um patrimônio para que você possa viver com tranquilidade quando você parar de trabalhar, mas nunca é algo urgente. A gente sempre tem aí muitos anos, muitas décadas às vezes pela frente. Mas aí, o que você faz quando você para começar a planejar a aposentadoria já ali na faixa dos 35, 40, 45 anos? E como você age de forma diferente caso você comece a se planejar para se aposentar décadas à frente, ali na faixa dos 20 anos? É basicamente sobre isso que eu vou falar, que eu vou te mostrar e que eu discuti aqui com parte da equipe do Clube do Valor no novo episódio do nosso podcast, do podcast Tranquilidade Financeira. E nos próximos minutos, a gente vai falar bastante sobre planejamento de aposentadoria. Eu vou falar sobre a importância dos primeiros anos e sobre o que muda quando você está começando esse planejamento mais tarde, na faixa dos 40 anos para cima, e quando você está planejando, quando você ainda é jovem, quando você está ali com 20 e poucos anos. Então, o episódio ficou muito bacana, a discussão está em altíssimo nível e eu te convido muito para assistir até o final e para participar aqui com a comunidade, comentando abaixo desse vídeo como você está planejando a sua aposentadoria atualmente. E antes de passar aí para nossa conversa, tem que fazer sempre aquele pedido para que você se inscreva no canal, deixe o like, etc e tal, para que esse vídeo chegue em mais e mais pessoas. Beleza? Agora vou deixar aí com a nossa conversa rolando. Um grande abraço, faça bom proveito desse material e depois comenta aqui abaixo como é que está o seu planejamento. Grande abraço! Então, oficialmente, estamos começando aqui o nosso 10º episódio do podcast Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro. Meu nome é José. Opa, meu nome é Thiago. E estamos aqui para conversar sobre um tema que eu não sei qual é, porque o José e o Thiago é a mesma pessoa, nosso mesmo colega que eu chamava de Fiago, mas como ficou muito confuso, vou chamar ele pelo nome dele, acho que ele merece esse reconhecimento, que é chamado de Thiago. Eles preparam o conteúdo, trazem aqui, a gente faz uma conversa bastante franca, bastante transparente para entrar com profundidade no tema. E qual o tema da vez, Thiagão? Então, Ramiro, hoje a ideia é que a gente comece a falar um pouco sobre aposentadoria, né? Como é que a gente planeja a nossa aposentadoria? Então acho que vamos começar com uma dúvida que não é nenhuma dúvida específica, mas é uma dúvida que chega bastante ali pra gente. É algo do tipo, Ramiro, eu tenho 43 anos de idade. É tarde demais para eu começar a me planejar? Boa, legal, essa dúvida é recorrente mesmo. E, assim, é aquele tipo de pergunta que não tem a melhor resposta do mundo. É lógico que quanto mais cedo você começar, melhor, porque quais são as variáveis que interferem no plano para aposentadoria? O quanto você faz de aportes. O que é um aporte? Né? O dinheiro que você ganha, que sobra do seu dia a dia e que você faz uma TED, faz uma transferência para sua corretora, que se transforma em patrimônio, né? Em carteira de investimentos. É o tempo, e quanto maior for o seu tempo, mais impacto vai ter a rentabilidade da sua carteira e também a rentabilidade da sua carteira em si. Sim. Então, para as pessoas que começam mais cedo, o tempo e a rentabilidade, o tempo eleva a rentabilidade, né? Sim. Torna ela muito maior. A ideia dos juros compostos, né? Perfeito. Fazem toda a diferença. Só que não significa que está tudo perdido se você vai começar com 43, com 53 ou até com 63 anos. Que é comum, tem gente até na faixa dos 60 anos para cima que nos acompanha e que fica muito chateado, muito triste, porque percebe que, olha, não comecei ainda. E por que não é o fim do mundo? Porque ainda mais quando a gente fala de longo prazo, né, Ramiro? Eu acho que a pessoa que está nos ouvindo, que é mais velha, ela deve sentir um pouco, mas meu Perfeito. longo prazo já não é tão longo assim, né? Levanta essa questão pra gente falar. A próxima pergunta faz essa. Faz essa aí a próxima pergunta. Porque qual é o problema? Se você ainda não começou, o melhor dia para começar é hoje. Uhum. É uma frase até virou meio que um clichê, porque muita gente repete, né? Que é, olha, daqui a um ano, o dia que era melhor para ter começado seria hoje. Tipo, daqui a um ano você vai se arrepender de não ter começado hoje. É o melhor dia para plantar uma árvore. O último melhor dia para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás.
o segundo melhor dia é hoje. Exatamente. E daí o que tem? A gente tem um efeito muito grande no patrimônio nos primeiros 20 anos dos seus aportes. Quer dizer, nas primeiras 2 décadas de juros compostos, né, 2 décadas de prazo, os aportes são, dessas variáveis que eu comentei, a mais relevante. E tem até alguns estudos que eu fiz, que eu mostrei no nosso curso Fórmula do Investimento de Sucesso e agora no Mestres do Capitalismo, mostrando que vale muito mais a pena, o resultado na construção patrimonial nos primeiros 20 anos é muito maior quando você consegue aumentar o quanto você coloca na sua carteira de investimentos. Quer dizer, o exemplo, uma pessoa que ganha R$2.000 por mês, que consegue poupar 15%, que é R$300 por mês, se ela conseguir aumentar o salário para R$3.000 por mês, mantendo a taxa de poupança, ou aumentar a taxa de poupança, ou aumentar o salário e a taxa de poupança, ela vai ter um efeito muito maior nesses primeiros 20 anos de patrimônio final construído do que aumentar em 3% ou até 4% ao ano a rentabilidade da carteira de investimentos. Sendo que aumentar o salário de R$2.000 para R$3.000, aumentar a taxa de poupança de 15% para 20%, óbvio que não é fácil, mas é muito mais fácil no relativo, na comparação, do que aumentar em 3% ou 4% a rentabilidade da sua carteira de investimentos. E está muito mais sob seu controle. Então, para o pessoal que está começando mais tarde, é excelente começar o quanto antes você conseguir. Não adianta chorar pelo leite derramado. E você tem que entender que nessas primeiras 2 décadas, o que mais importa é o quanto você ganha. E aí você tem que focar em aumentar a sua renda, em gerar novas fontes de renda, em abrir um negócio paralelo, fazer bico, enfim, ganhar mais dinheiro para ir montando aí a sua carteira de investimentos para aposentadoria. Então essa seria a ideia basicamente para aquela pessoa que é mais velha, que nos escuta, que está mais próximo da aposentadoria. Então a ideia seria então ela achar outras formas de ganhar dinheiro também. Perfeito, porque isso aí é o que mais vai acelerar essa construção patrimonial. E eu tô falando isso para esse tipo de gente que tem daqui a pouco menos tempo até conquistar a independência financeira, que daí é muito mais importante focar nos aportes, mas essa é uma bandeira que eu defendo para todo mundo. Porque na minha visão, e eu sei que a nossa comunidade concorda muito com isso, porque eu já fiz enquetes no meu Instagram, @RamiroGomesFerreira, perguntando, olha, vocês concordam com esse meu ponto de vista? Sim. E a maioria das pessoas foi sim. É que é muito desmotivador você começar um plano financeiro pensando no efeito que os juros compostos vão ter daqui a 40 anos. Sim. É o caso do jovem de 15, 20 anos que, olha, não, mas em 40 anos esse efeito de juros mais rentabilidade vai fazer toda a diferença. Até eu, quando eu estou investindo, Ramiro, eu fico pensando, mas eu vou ficar pensando para daqui a 40 anos. Eu tento, pelo menos eu, quando eu estou fazendo os aportes para minha carteira de independência financeira, eu simplesmente não penso nisso. Eu só vou fazendo balanço ali, mas eu tento não manter isso em mente para não me desmotivar, né? Porque, de fato, quem é muito jovem e tá começando a aportar, dá uma desmotivada tu pensar em um resultado daqui a 40 anos. E é uma mentalidade difícil de colocar, né? Que é abrir mão de um consumo hoje para ter o consumo multiplicado por algumas vezes no futuro, porque esse futuro é muito distante. O futuro em que o dinheiro vai render para realmente fazer diferença, né? Para transformar 1 em 5, 1 em 7, 1 em 10, só aí a partir desses 30, 40 anos de prazo. Mas por isso a gente sempre levanta aqui a bandeira, por isso a gente até mudou o tema, um dos temas que a gente fala no início era só investimentos e um pouco de finanças pessoais, e agora a gente fala cada vez mais sobre empreendedorismo, sobre como ganhar dinheiro, para ser honestos com o que a gente faz na nossa vida, o que cada um aqui faz, e com o que a gente realmente julga ser melhor, né, para quem está nos acompanhando. O que até esses dias alguém me perguntou no Instagram por que eu não ensinava trading. Eu falei, olha, não ensino trading porque eu ensino 2 coisas. As coisas que eu aplico na minha vida e as coisas que eu aplico e recomendo que as pessoas façam. Então, que eu julgo ser melhor para as pessoas. Claro. Então, assim, Ramiro, por exemplo, a pessoa que ela tem dinheiro, né? E ela está pensando em planejar a aposentadoria. Tu acha que ela deve deixar esse dinheiro no banco e ir retirando aos poucos? Ou ela tem que investir esse dinheiro e gerar uma renda passiva, então? Com certeza investir o dinheiro para a geração de renda passiva. Ela tem que criar um plano financeiro de investimentos, melhor, um plano de investimentos, que é ter uma clareza sobre qual é a carteira ideal para o perfil de investimento dela, para o objetivo de retorno dela, para o conhecimento que ela tem sobre o mercado financeiro, documentar isso,
O que é documentar? Parece complicado, mas qualquer um que está ouvindo esse podcast pode agora fazer isso. A não ser, claro, que você esteja dirigindo ou, enfim, em algum lugar que não consegue pegar um papel e uma caneta, mas daí anota, tira um print do seu celular para se lembrar do minuto aqui do podcast. Dá mandar um áudio para alguém da família só para guardar enquanto tá ouvindo o podcast, dá para mandar um áudio, né? Exatamente. E documentar é tão simples quanto pegar um folha de papel e escrever. A minha carteira ideal de investimentos para o longo prazo tem a seguinte composição, 2 pontinhos. X% em ações, X% em fundos imobiliários, X% em tais ativos de renda fixa, e você descreve o porquê. Isso porque eu entendo que essa carteira pode ter uma boa rentabilidade de longo prazo, que ela vai sofrer um pouco em algumas crises, enfim, só documentar. É tão simples assim, mas traz uma clareza muito grande para quem for aplicar o plano. E um ponto importante sobre isso, que para chegar nesse processo de documentação, é bom ter um conhecimento sobre a estratégia de alocação de ativos, sobre as diferentes classes de ativos do mercado financeiro. Tem que ter um conhecimento básico assim financeiro que qualquer pessoa, isso aí eu garanto, a gente já viu assim, casos de transformações muito grandes de pessoas totalmente leigas que se consideravam, palavras que elas mesmo usam, analfabetas financeiras, a conseguir chegar nesse ponto ideal, que é ter a carteira de investimentos ideal documentada por escrito, entendendo o racional, o penso, o motivo por trás dessa carteira, e conseguir seguir esse plano aí no longo prazo. Mas então, Ramiro, basicamente teria que ser assim, se a pessoa tem um dinheiro guardado no banco e ela começar a tirar para fazer aquilo da aposentadoria, esse dinheiro vai tender a zero, obviamente, à medida que ele vai se esgotando. Então, quando tu investe, tu tem que pegar, na realidade, a rentabilidade da tua carteira, tirar essa rentabilidade para ti, para ser o teu pagamento mensal, e o montante total ele continua valendo dos juros compostos, né? Sim. Basicamente nessa ideia, né? Isso, não. Até não sei se eu interpretei certo a primeira pergunta. Não, tu complementou, mas é só para deixar mais claro, porque tem gente que não... Claro. Acho que... Não, entendi. A ideia da independência financeira é essa. É assim, você consegue viver exclusivamente de resgates da sua carteira de investimento. E para a carteira não tender a zero, qual é a lógica? Você tem que entender qual tende a ser a rentabilidade de longo prazo da carteira. E é possível ter um entendimento. É impossível dizer qual vai ser a rentabilidade nesse ano, nesse mês, nos próximos 2 ou 3 anos, mas de longo prazo já te dá uma compreensão bem maior, bem mais provável de você ter uma estimativa próximo do correto. Descontar a inflação, ou seja, pensar em qual vai ser a rentabilidade acima da inflação. Sim. Rentabilidade real, que é o nome técnico disso. E também líquida de impostos, líquida de taxas, etc. E fazer resgates apenas desse percentual que a carteira tende a render no longo prazo. Sim, entendi. Então, por exemplo, uma carteira arrojada de investimento, 100% renda variável, ela tem uma estimativa, uma hipótese de que vai render acima da inflação todos os anos, líquido de taxa, 8% ao ano. Não é todos os anos, 8% que nem um reloginho, mas um ano subiu 25%, no outro ficou no 0 a 0, no outro caiu 5%, no quarto subiu 15%, que ali no rendimento composto vai dar 8% ao ano acima da inflação. Que é, por acaso, o rendimento composto do S&P 500 em reais, desde o ano de 96, mais ou menos o rendimento do IBRX, que é um índice de ações que hoje tem a mesma composição do Ibovespa e que, na minha opinião, é o que melhor reflete o histórico da Bolsa de Valores brasileira. E o único que a gente não consegue trazer estatísticas muito claras é o IFIX, porque o IFIX surgiu apenas em 2011. Mas também tende a ser mais ou menos por aí, em torno de longo prazo, até um pouco maior, junto com as outras duas, entre 8%, 9%, 10% ao ano acima da inflação. Daí beleza, minha carteira eu posso fazer resgates de 8% ao ano acima da inflação. Eu posso optar por ser conservador, ainda mais conservador, que nem eu particularmente sou, e fazer resgates de 6% da carteira todos os anos. Sim. Ou seja, mais ou menos 0,5% ao mês. Então, digamos que tenha R$1 milhão investidos, poderia resgatar R$5.000 por mês, todos os meses da minha vida, e atualizando esses R$5.000 pela inflação. Então, daqui a um ano a inflação foi de 10%. Sim. Começo a resgatar R$5.500, que a carteira ela não tenderia a zero, porque no limite eu estou resgatando exatamente o valor que ela tende a render acima da inflação, líquido de imposto de renda, ou no meu caso, nesse exemplo conservador, olha, eu acho que minha carteira vai render 8, eu resgato 6, eu estou resgatando até menos do que isso. Deixa uma margem de erro em função da variação da inflação, então. Exatamente. Mas, assim, nem sempre a gente... Nem sempre a gente acerta, sim. E aí a margem de erro até é uma postura
bem conservadora. Sim. Mas eu sei que essa carteira, olha, eu vou estar resgatando só os frutos dela. Eu vou estar tirando, é como se fosse uma vaca leiteira. Eu vou estar tirando só o leite da vaca sem matar. Sem matar aí a a vaca, ou só tirando os ovos de ouro sem matar a galinha. A gente pode pensar em várias metáforas. E essa é a lógica de viver de renda. É construir um patrimônio tão grande que a rentabilidade que você estima dela anual, você possa resgatar para viver a sua vida. Daí pode diferir esses resgates, né, em 12 vezes, em 12 parcelas, né, uma por mês, ou como você preferir. Entendi. Mas e, digamos assim, esse foi o caso da pessoa que já tem um patrimônio, está imobilizado no banco, estava pensando em investir ou não. Mas e se a pessoa tiver já um patrimônio, mas esse patrimônio não estiver necessariamente líquido, não for dinheiro, é uma pessoa que investe, por exemplo, bastante em imóveis, ela pode considerar o aluguel que ele vai receber desses imóveis como uma renda passiva mais ou menos garantida da mesma forma que investimentos, ou é um pouco diferente? Garantida da mesma forma que investimentos, não. Por quê? Porque quando você investe a sua carteira no mercado financeiro, monta lá ações, fundos imobiliários, etc., você está diversificando tanto em classes de ativos, né? O que é uma classe de ativos? É um conjunto de ativos com as mesmas características, quanto dentro de cada classe de ativos. Então, em vez de ter um fundo imobiliário na classe de ativos de fundos imobiliários, você tem 15, 20 fundos imobiliários. Sim. Em vez de ter uma ação, você tem 15, 20 ações. Em vez de ter uma ação norte-americana, você tem um ETF que representa o S&P 500 em reais. Então, você pulveriza muito mais a carteira. Até pulverizar é uma palavra meio com uma conotação negativa, né? Você diversifica bem a carteira e isso elimina grande parte do risco do risco maior de perdas permanentes na carteira. Sim. Já um imóvel, aconteceu aqui com alguns clientes nossos, ele pode ter vacância. Tu aluga lá para uma empresa, a empresa saiu, a empresa parou de pagar, a empresa foi despejada e ninguém mais alugou o imóvel e ali aquele seu dinheiro não está mais disponível assim todos os meses. Isso é comum de acontecer. E até o custo de manutenção do imóvel, né, Ramiro? Tem também o custo de manutenção do imóvel, tem várias outras variáveis que eu não diria para a pessoa que vive assim, que tem esse plano de independência financeira, entender como garantido. Ou seja, eu sugiro que essa pessoa, claro, tem que viver, usufruindo dessa renda passiva gerada, mas não chegue num padrão de vida em que ela precisa de 100% dessa renda passiva para viver. Ou seja, se adequa a um padrão de vida em que precisa de 50%, 60%, 70% dessa renda passiva e o resto usa para reinvestir. Ou para comprar novos imóveis e ir diversificando esse risco, ou para investir no mercado financeiro e também ir diversificando esse risco. O grande conceito aqui, acho que a grande diferença entre ter um imóvel na sua cidade e ter uma carteira de investimentos é justamente a diversificação. Com um imóvel, você está concentrado, está mais exposto ao risco e até por isso talvez até possa render parecido, um pouco mais, mas bateu o fator de risco, você né, corta em zero a sua renda e você fica ali meio que assim, a maré subiu, você entrou no mar, quando a maré baixou você está nu, né? Tá desprotegido ali. E eu acho que até na ideia de quem faz um investimento em imóvel, né, Ramiro, os fundos imobiliários, eles, como tu mesmo disse, eles são uma excelente opção, né? Às vezes eu tenho dinheiro, eu não sei se tu já chegou a estudar isso alguma vez, assim, será que vale a pena eu investir num imóvel? Claro que existem diversas situações e a gente sabe que cada caso é um caso, mas será que vale a pena hoje em dia, por exemplo, eu comprar um terreno, contando com a valorização dele no futuro, ou com esse mesmo valor eu fazer uma diversificação em fundos imobiliários? Será que é complicado, é uma pergunta complicada, mas quem tem essa dúvida, como é que a gente pode tratar esse... Perfeito. Primeiro ponto, né? A gente bate muito aqui no peito e grita sempre que a gente é o canal da transparência, a gente é transparente no que a gente fala. A gente quer aí trazer com o nosso conteúdo qualidade, transparência e impacto. Por isso, vou ser muito franco. Eu sou enviesado para responder sobre isso. Né? A gente tem aqui uma gestora de investimentos que parte das carteiras que a gente gere, elas são alocadas em fundos imobiliários. Daqui a pouco, se a gente pegar o total de patrimônio sob gestão que a gente tem, a gente deve ter 10, 15, 20% talvez, ou até mais, em fundos imobiliários. Então, eu sou suspeito. Assim como, se você perguntar para um corretor de imóveis, ele também é suspeito. Então, tem que entender isso, quem está nos ouvindo, tá? Você está ouvindo a opinião de um gestor de investimentos. Dito isso, 1000 vezes melhor ter fundos imobiliários. Sim. Mas 1000 vezes melhor mesmo. Por quê? Porque você delega a parte burocrática para o administrador do fundo, para o gestor do fundo. Eu tenho hoje
se não me engano, 16 fundos imobiliários na minha carteira. Eu já cheguei até a ter mais no passado. Não me lembro. Enfim, eu já cheguei a ter mais percentual de fundos imobiliários na minha carteira. Sim. Num determinado momento da minha vida chegou a quase 90%. Sim. E eu recebia lá todos os meses na minha conta o rendimento de cada um desses fundos imobiliários, que me dava muita previsibilidade. Quer dizer, às vezes um dos meus 16 fundos perdia um inquilino. Esse fundo, em vez de pagar R$50 por mês né, de rendimento, passava a pagar 35, Sim. ok. Mas os outros 15 estavam normais. Sim. Às vezes um dos 16 locava uma parte que não estava locada e passava a ter um rendimento maior. Mas na média eu tinha uma previsibilidade bizarra, uma previsibilidade muito grande do que eu recebia por mês. Eu até usava isso, né, naquela época ao meu favor, que eu usava parte dessa renda para viver a vida. Ah, sim, isso que eu ia te perguntar, se tu tirava essa rentabilidade ou tu aportava de novo? Nessa época específica, como é que foi? Só para contextualizar aqui o nosso ouvinte, né? Eu estava saindo do meu emprego, era bem remunerado para um recém-formado, muito bem remunerado, então eu montei uma carteira ali de R$70 mil mais ou menos de fundos imobiliários, que eu montei boa parte dessa carteira entre 2013 e 2015, que era uma época em que os fundos imobiliários já estavam extremamente descontados. Lembro que em janeiro de 2014 eu ficava aflito porque eu não tinha mais dinheiro para investir. Sim. Porque chegava a pagar 1% ao mês. Montava uma carteira diversificada de fundos imobiliários. Tu ia, tivesse uma carteira de 100 mil, tu ia receber R$1.000 por mês. E na média, né? Pode aumentar a vacância num, pode ter um problema no outro. Mas enfim, na média, entre 900 e 1.000, mais ou menos. E essa minha carteira de R$70 mil rendia mais ou menos 500 e muito, R$600 por mês. Numa época ali, né, com custo de vida extremamente baixo, não saía para jantar fora, não fazia viagem, morava com os pais. Eu conseguia viver ali, claro, ganhando roupa lavada, casa e comida, mas com R$600 por mês tranquilamente. Sim. Então eu tinha uma carteira de longo prazo que eu meio que vivia de renda, embora não estivesse longe de ser aposentado, né? R$600 por mês eu defendo que não proporciona aposentadoria para ninguém, né? Não vai pagar o plano de saúde, 1/3 do plano de saúde de quem estiver se aposentando, mas eu vi essa situação que eu vi dessa renda de fundos imobiliários. E é muito previsível, muito previsível. E eu não me envolvi em nada. Meu único envolvimento era entrar na corretora uma vez por mês e ver se eu precisaria de um resgate. Se sim, eu pedia um resgate lá de 200, 300, 400, R$500, que fosse, que eu sabia que no mês que vem ia pingar de novo. E quando estava montando a carteira, era ir lá e comprar um fundo novo ou fazer diversificação. Não tive que me envolver procurando inquilino, não tive que me envolver negociando contrato, nada disso, e ninguém tem, né? Nenhum investidor em fundos imobiliários. Isso é tudo o gestor ou administrador do fundo que faz. Então, ele te dá muito comodidade, conveniência, diversificação a um valor muito menor. Claro. Com R$70 mil, eu não conseguiria comprar 2, 3. Uma vaga de garagem, talvez, de uns 10, 20 mil, um terreninho em algum lugar, de uns 10, 20 mil e um terceiro. Sim. Então, não tem como diversificar de uma forma bem feita. E a incomodação, daí, tudo bem que você coloca lá na imobiliária, mas tem que deixar o imóvel bonito, isso parte muito de você, tem que negociar com quem a imobiliária conseguir para alocar. A legislação brasileira ela é extremamente conivente com quem não paga aluguel de imóvel. É difícil de você despejar uma pessoa. Enfim, 1000 vezes mesmo fundos imobiliários, com a ressalva de que eu sou gestor de investimentos, né, carteiras do mercado financeiro. Tenho esse viés, sim, não posso negar, mas ainda assim acredito que eu tenho esse viés porque eu acho que isso é melhor. Sim, que eu vim parar no mercado financeiro que eu acho uma opção melhor e não o contrário. Sim, claro. Mas fugindo agora um pouco de todo esse assunto de imóveis, de investimento em imóveis, fundo imobiliário também, tem um outro tipo de pessoal que também várias vezes vem falar com a gente, tanto pelo Instagram do Clube do Valor, como pelo nosso e-mail de suporte, para onde vier, que ele fala sobre empresas que pagam dividendos, empresas boas pagadoras de dividendos, as empresas blue chips, aquelas que tem lá lançam um documento lá com uma tabelinha de quanto vai pagar de dividendo cada mês. Essa seria então uma boa opção ou ainda uma diversificação acaba sendo matadora? Será que esses dividendos a gente pode comparar também com o resultado dos fundos imobiliários, né? Tá, boa. Vamos começar com a comparação com fundos imobiliários. Não dá para comparar, porque fundos imobiliários, legalmente, pela legislação, eles são obrigados a distribuir 90% do fluxo de caixa gerado semestralmente. A maioria distribui todos os meses e é muito mais previsível.
Ações, elas têm que, se elas não colocam nada em estatuto, distribuir 25% de dividendos, mas não diz quando elas quiserem. Sim, Tem algumas, né? Ações de bancos geralmente distribuem todos os meses, mas a maioria não tem essa previsibilidade de data de pagamento e nem do quanto ela vai pagar. Tem até casos célebres em que grandes pagadoras de dividendos, acho que o caso mais recente é o da Oi, que era conhecida como uma maravilhosa pagadora de dividendos, quebrou, está em recuperação judicial. Então alguém considerou ela como... Até que não paga mais. Sim. E daí tem 2 pontos da pergunta do José que eu preciso falar, né? O primeiro é que é comprovado em vários estudos nos Estados Unidos, não sei se tem no Brasil, talvez tenha, mas eu conheço os norte-americanos, de que uma carteira que ela é montada pensando em empresas que pagam dividendos, que tem uma estabilidade no pagamento de dividendos, que tem um crescimento, etc., ela performa bem. Em via de regra, melhor do que os índices. Isso faz todo sentido, porque se a empresa ela paga com regularidade, ela costuma crescer os dividendos, tem uma previsibilidade, etc., ela é uma empresa, primeiro, que gera lucro, tem muitas empresas que não geram, listadas em bolsa. Segundo, que ela não reinveste tanto para crescer, que ela já conquistou o seu lugar, né, no mercado, então ela não tem o risco maior necessariamente, né, de quebrar. Claro, teve o caso da Oi, por exemplo, que mostrou que essa regra não é assim. É a exceção assim. Que comprova a regra, né? Mas só de você se obrigar a montar uma carteira diversificada com empresas lucrativas já é um ponto positivo. Você está usando um fator, que é a qualidade, para guiar o seu processo de decisão de investimentos, enquanto um índice, quanto o Ibovespa, o IBRX, o S&P 500, leva em consideração fatores que não tem nada a ver com a empresa ter uma boa ação ou não, que é valor de mercado e negociabilidade, liquidez. Então tem esse disclaimer. E tem a segunda parte da resposta, é que isso é muito explorado, mas incessantemente explorado como marketing por muitas empresas que vendem relatórios financeiros, que vendem curso, etc., como assim, o que vai salvar a sua vida. Sim. Então, eles pegam uma pessoa que tem uma dor, que olha, não ganho muito dinheiro, eu não estou satisfeito com a minha vida atual, eu gostaria de ter mais dinheiro, mais liberdade, etc. E vendem nos dividendos a salvação, que é viva de dividendos, aqui você vai comprar. E daí usam exemplos, né, no marketing. O caso dessa empresa que subiu 12.700% em 5 anos e paga muitos dividendos e tal. Então, fazem uma construção que induz muitos investidores ao erro. Quer dizer, é uma estratégia boa? É boa sim. É uma coisa que vai salvar sua pátria, vai fazer com que você investindo 10 mil reais, 20 mil reais consiga viver de renda? Com certeza não. Com certeza não. A lógica é a mesma que eu expliquei alguns minutos atrás. Você tem que ter um patrimônio grande o suficiente para que consiga viver com a renda dos resgates que você faz da sua carteira ou dos dividendos e rendimentos de fundos imobiliários que a carteira pinga. Então, fica aí a dica, né, para quem está nos ouvindo, que não existe essa magia de, olha, minha vida vai mudar do dia para a noite porque eu aprendi uma estratégia de dividendos. Não é isso. É trabalho, que significa ganhar dinheiro e aportar. É investir bem, sim, mas para fazer esse dinheiro crescer no longo prazo e tempo. É o que a gente falou logo no início desse episódio. Sim, né? E até voltando um pouco pro início, o Ramiro, a gente falou ali daquela pessoa que já é mais velha e tá querendo se aposentar, né? E vamos pensar assim, essa pessoa que tá para se aposentar, tá começando a se preocupar com a aposentadoria, mas ela ainda tem dívidas. Como é que ela faz? O que ela tem que fazer? Ela tem que como é que ela lida nessa situação? O que é o mais aconselhado? Quita as dívidas. Não tem muito segredo. Tem raríssimas exceções em que vale a pena você fazer diferente. É quando a dívida tem uma taxa muito baixa, subsidiada, como o FIES, por exemplo. Sim. Que geralmente o FIES ele é uma taxa de juros de 3%, 4% ao ano. Mas fora esses casos, em via de regra, a sua carteira de investimentos ela tende a crescer menos do que um passivo, do que um endividamento. Então, isso é um caso muito comum. Investidor lá que tem uma dívida, sei lá, uma dívida consignada. Mas a taxa de juros é baixa, é 1,3% ao mês. Beleza, mas eu quero ver. Você encontrar uma carteira de investimentos vai te render mais do que 1,3% ao mês. Sim. Essa pessoa tem que ter a mentalidade de que o melhor investimento que ela pode fazer é quitar a dívida. Se ela paga 1,3% ao mês de endividamento, nesse passivo, essa dívida gera 1,3% ao mês de juros que você tem que pagar por mês, quitar essa dívida de forma antecipada significa investir justamente essa taxa. Então, quanto maior, daqui a pouco dívida do cartão de crédito, 12%, 15% ao mês. Se você quitar essa dívida, é a mesma coisa do que estar investindo essa taxa de juros, que é altíssima, né?
Não existe. Mas, Ramiro, tem uma outra máxima que muita gente fala, que é do tipo assim, eu trabalhei minha vida inteira numa empresa, tô me aposentando agora, tenho um certo dinheiro, mas não tem tanto dinheiro assim. E eu pensei que talvez empreender fosse uma coisa legal pra fazer aqui na minha aposentadoria pra passar o tempo, pra me divertir empreendendo. Dá certo esse tipo de coisa quando o cara não tá assim tão motivado ou como é que funciona mais ou menos? Legal, boa essa. Aqui vai ser totalmente minha opinião, tá? Porque o que eu vejo? Quem empreende por conveniência, para passar tempo, eu entendo que essa pessoa pode falhar em alguns pontos que são necessários para você ter sucesso com um empreendimento. Por quê? Porque também vende-se, né, muito uma ideia de que empreender é liberdade, que empreender não sei o que, etc. Tem muito disso, claro, te dá mais liberdade, mas faz trabalhar muito mais, pode ter certeza. Nunca trabalhei tanto na minha vida quanto nesses anos empreendendo. Nunca mesmo, e se algum dia eu parar de empreender, tenho certeza que vou trabalhar muito menos do que empreendendo. Então requer sim muito trabalho duro e requer uma força de vontade muito grande, uma fé no sucesso muito grande, uma persistência muito grande. Tem vários fatores invisíveis para o sucesso que acabam, né, beneficiando aquelas pessoas que precisam disso. Assim, cara, essa é a minha opção, essa é a minha única opção, eu preciso fazer isso, tem que dar certo, etc. Te dá aquela motivação extra. Então eu vejo aí, às vezes, pessoas que eu conheço aqui da cidade, etc., que meio que vai brincar de empreender. Ah, o pai deu uma franquia para ela, ah, não, ela quer montar um negócio e tal. E essas pessoas falham miseravelmente. Não quero dizer que para a pessoa que se aposentou que ela vai falhar, né? Mas se for assim como um hobby, acho que ela tem que entender que, olha, talvez não dê muito certo não, ou até criar planos que sejam condizentes com o hobby, que é, olha, gerar uma renda de 1, 2 mil reais extras por mês, trabalhando 3, 4 horas por dia, aí eu defendo sim, pode dar certo sim, só tem que estar essas expectativas bem alinhadas, né? É que nem a gente fala com um trabalho paralelo, com um negócio paralelo, você tem que entender que o negócio paralelo não vai te enriquecer da noite pro dia. Mas ele pode gerar 500 reais a mais por mês, 1.000 reais a mais por mês, 2, 3 mil reais a mais por mês, que faz toda a diferença a partir do momento que você não aumenta o padrão de vida junto com isso, né? Sim. Todo o dinheiro ganho em trabalho paralelo pode ir direto para sua carteira de investimentos. E se esse negócio começar a dar certo, começar a crescer e começar a exigir mais tempo de você para se dedicar a ele, você tem aquela opção de, largar meu negócio para focar apenas no que era até então o negócio paralelo e daí entrar nessa jornada louca aí que é empreender. O empreendedorismo. E me diz uma coisa, Ramiro, para aquela pessoa que ela trabalha numa empresa, né? Ela já está há um bom tempo numa empresa. E eles têm e a empresa tem um plano de previdência, né? Então tudo que ela iria aportar vai para esse plano de previdência. Só que a rentabilidade é baixa. Como é que a pessoa que está nessa situação, que já tem um plano de previdência associado à empresa que ela trabalha, tá desconfiada que a rentabilidade é baixa, como é que ela faz esse jogo? Será que vale a pena investir, fazer por conta própria? Ou a rentabilidade está boa? Como é que... Legal. Esse é um jogo que tu tem que botar tudo no papel. Por quê? Porque, em geral, esse plano de previdência privada, em via de regra, não tem uma grande rentabilidade, porque as taxas são muito altas, taxa de administração, às vezes tem taxa de carregamento, enfim, mas em via de regra, a taxa de administração, em geral, é mais alta do que fundos normais. Sim. E muitas vezes são geridos por grandes bancos, com taxas ainda maiores do que com uma seguradora independente. Então, tem esse ponto que vai fazer, na maioria dos casos, a rentabilidade do fundo de previdência ser pior, mas é muito comum mesmo, das empresas terem um plano em que, olha, eu aportei 500 reais, a empresa vai lá e coloca mais 300, Sim. ou coloca mais 500. Isso aí te dá uma grande vantagem competitiva, né? Você multiplica por, sei lá, 1.7, 1.6, por 2 às vezes, o quanto você está aportando. É como se, olha, se compara o investimento que começou com 200% contra um que começou com o que você colocou, com 100% do seu aporte. É o que a gente comentou mais cedo aqui no próprio podcast, né? Para esses prazos, a gente está essencialmente aportando o dobro, aportando só o que a gente colocou. Todo o dinheiro que a empresa colocou em cima conta como rendimentos para a carteira da Previdência. Exatamente. Então é uma vantagem que muitas vezes coloca esse como uma boa opção para você ir até o limite, né, em que a empresa casa o aporte com o seu. Entendi. Só que fique claro, né, que estabilidade não existe, que planos famosos de previdência, como o plano de previdência da Caixa, por exemplo, teve que mudar as regras e os aposentados estão pagando a conta de o plano ser mal estruturado.
Tem conhecidos meus aqui do mercado financeiro que trabalharam em gestoras que faziam gestão de plano de previdência pública, né? Não é o caso, mas enfim, cabe aqui trazer essa experiência que eles falam que, olha, a meta atuarial era incondizente com o que a gente consegue com investimentos. Por quê? Porque eles estão pensando aqui que o retorno vai ser de IPCA mais 6% ao ano, Sim. que é 6% ao ano acima da inflação, só que a carteira não pode ser volátil, então tem que usar ativos sem risco. E ativos sem risco não dão 6% ao ano acima da inflação, de jeito nenhum. Então, ele sabia que ia ter um problema lá, um problema a resolver em 10, 20, 30 anos pela frente. Então, em resumo, né, que quem está nos ouvindo pode implementar na sua vida um entendimento de que, olha, legal, o plano de previdência tem esse benefício, ele pode ser bom sim, né, mas não conte com ele como a única opção, assim como parte da sua aposentadoria, não como a única opção que você vai ter. E com relação ao risco associado a essa previdência privada, né, Ramiro? Será que é menos arriscado eu seguir com a previdência privada ou eu fazer por conta própria? Como é que eu meço o risco da minha previdência privada? O risco tem o risco do investimento, do fundo em si, no caso de empresas privadas, que tem convênio com o Itaú, por exemplo, e a empresa, tu aporta R$500, a empresa aporta mais 500, você tem todos os acessos, todas as lâminas, CNPJ do fundo, pode fazer uma rápida análise, entender como a carteira está investida, entender as taxas, entender o que ela tende a render no longo prazo. Sim. Então dá para fazer isso. Não é nada assim tão absurdamente difícil. Tudo que você precisa é do CNPJ do fundo. Você pode entrar no site da CVM, ir lá em informação de associados, fundos de investimentos, colocar o CNPJ, clicar para ver a carteira. Você vai entender como o fundo está investindo. Em geral, os fundos eles são bem concentrados em ativos do Tesouro Nacional, né, títulos públicos. Os mesmos ativos você poderia comprar pelo Tesouro Direto por conta própria, pagando muito menos taxa. E entender ali o que há de se esperar desses fundos no longo prazo. E da sua carteira de investimentos individualizada, o risco ele reduz quando você faz uma boa diversificação e principalmente quando você sabe o que está fazendo. Tem a frase legal, né? Acho que é do Warren Buffett, que é risco vem de você não saber o que está fazendo. Sim. Então se você vai lá, eu vou investir por conta própria porque é melhor que a previdência do meu banco. Vai lá e comprar tudo em ações da OGX em 2013 e elas caíram 100% praticamente 2 anos depois. Opa, tá aí. Não sabia o que estava fazendo, concentrou toda a sua carteira em uma classe de ativos, que é ações, concentrou tudo num ativo que é uma ação apenas. Sim. Ela caiu um monte e você perdeu todo o seu patrimônio. Sim. Mas tá dando um exemplo extremo, Ramiro. Se tivesse colocado uma ação que subiu muito, o cara que não sabe o que está fazendo, subiu 15%, 20% ele vende. Sim. Então ele tem um ganho limitado e uma perda ilimitada quando o negócio cai. Sim, verdade. E me diz uma coisa, Ramiro, nesse cenário assim de reforma da Previdência, né? A gente aqui no Clube do Valor, a gente não acompanha muito essas notícias, a gente não deixa as manchetes influenciar a forma como é que a gente faz o investimento dos nossos clientes de gestão aqui, mas para a pessoa que está nos ouvindo, vamos botar assim, o ouvinte ele é bombardeado por notícias, reforma da Previdência ali, acolá. Como é que eles devem fazer? Tu acha que nesse cenário eles devem ter mais autonomia sobre a própria aposentadoria ou eles devem deixar a cargo do INSS? Total mais autonomia. Essa eu não preciso responder tão longo. Total mais autonomia. Tem que entender que hoje a maior pirâmide que existe no país é a da Previdência Pública. Mas a reforma melhora, assim, melhora, mas não resolve. Vão ter novas reformas no futuro, talvez daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E quem está começando ainda agora, quem está no início da jornada, pode ter certeza, não conte como um extra. Sim. Ali o INSS vai ser um extra ali, talvez vai ser bom salário mínimo a mais, 2. Só isso, não conte de jeito nenhum com o INSS. Quer dizer, não vai fazer com que o seu futuro dependa do governo, do Estado, né? Sim. O Estado inchado, o Estado que gasta mal o dinheiro que tem, e não falando aqui em termos políticos, né? Sim. Em termos como instituição em Estado mesmo, arrecadando muito, gerindo mal os recursos, de jeito nenhum dependa disso. Isso tu diz em relação ao retorno que o INSS nos dá, né? Porque teoricamente a gente está aportando e no final a gente vai colher esse retorno. Mas o retorno ele é ruim? Tu tá dizendo que o retorno do INSS é ruim e que eu poderia ter retornos melhores investindo por conta própria? Ele é insustentável. As regras que estão hoje, o quanto você aporta, pelo tempo que você aporta, pro quanto você vai receber,
a conta não fecha. A A conta é quebrada. entendi. O sistema, quando chama de pirâmide, não é que nem uma Unique Forex lá, que é a renda a 2% ao dia. O sistema pirâmide é que, olha, ele só está de pé porque tem novas pessoas entrando. Sim. Não é a rentabilidade do dinheiro que você colocou que está financiando a aposentadoria de quem está aposentado. Sim, Né? entendi. É o dinheiro que você está colocando está sendo usado lá para pagar quem é pensionista atualmente. Sim. E a conta não fecha. Não Sim, é se assim. não entrar mais pessoas... Se não entrar mais pessoas... Por exemplo, se eu, quando for me aposentar, estiver só no INSS, se não entrar mais pessoas no futuro, teoricamente eu não... Não vai ter dinheiro para não vai ter receber dinheiro pra o que receber. está prometido com as regras atuais ou com que a regra que vai mudar. Com certeza tem que mudar de regra muitas vezes ainda, assim como mudou. Já foram muitas reformas da Previdência desde a Constituição de 88, algumas mais severas, outras menorzinhas, mas foi um número assim bizarro. Esses dias eu vi, alguém colocou, não sei se foi na Arena do Pavini, em algum lugar, colocou, é a 17ª agora, a reforma. Claro, teve 2 ou 3 ali mais clássicas, né? Muito disso vem de risco do governo, né? O governo entra, o governo sai, vem um governo mais aliado com esse tipo de previdência, com aquele, e no longo prazo, que é para quem está planejando se aposentar, tem que pensar sempre no longo prazo. Pensar totalmente no longo prazo, e o governo ele nunca vai querer tomar medidas impopulares, vai postergar ao máximo. Esse papo de reforma da Previdência já vem desde o governo Dilma, que tinha que fazer, a Dilma até prometeu fazer, não conseguiu passar, agora a mesma coisa. Então é um problema que qualquer pessoa que entenda minimamente de economia, olha lá, vê que a conta não fecha. Sim. Daí que começa a criar um monte de narrativa de que é ruim para os trabalhadores, de que é ruim para os empresários, não sei o quê. Na verdade é ruim para todo mundo. O jeito que está atualmente vai prejudicar todo mundo se continuar assim. Entendi. E para dar uma última dica aí, então, para quem está planejando a sua aposentadoria, o que tu acha, Ramiro? O que a gente deixa de mensagem para um jovem hoje em dia? Legal. Para quem está programando a aposentadoria, acho que é muito importante ter essa mentalidade de, olha, eu tenho que plantar hoje para colher no futuro, que é uma mentalidade que, em via de regra, seres humanos naturalmente não têm, e eu desconfio que o brasileiro menos ainda, porque tem até uma carga histórica, né, de momentos de hiperinflação, momentos muito tensos na economia que ninguém nem tinha tempo, nem tinha prioridade para pensar nisso, mas tem que ter essa mentalidade, e seja isso, tendo aquela disciplina que eu digo que é difícil de ter, de esperar 30 anos, de conseguir entender que cada dinheiro, cada aporte que você faz na sua corretora, você está abrindo mão de consumir X para consumir 2, 3, 4, 5, 6 vezes X. Seja a mentalidade de, cara, eu preciso ganhar mais dinheiro, ou até mesmo aprender a ter um negócio para na aposentadoria daqui a pouco ter um negócio como hobby, daqueles que vai dar certo, com expectativas bem alinhadas, mas tem que pensar, não pode deixar para depois. Sim. Mas Ramiro, já deixei, eu tenho 55 anos, beleza, mas começa agora. Tem que começar o quanto antes, porque senão tem que pensar no que vai acontecer de ruim. O que vai acontecer de ruim? Você não vai ter acesso à saúde de qualidade, você vai ter que depender dos seus filhos para sobreviver, se é que seus filhos vão ter dinheiro para te ajudar. Claro. E mesmo se eles tiverem, papelão, tem que depender de parentes para te financiar. Você vai ter problemas, vai ter que daqui a pouco baixar muito o padrão de vida, vai ver o final da sua vida, né? Os últimos anos, em tese, quanto mais a gente vive, mais perto a gente está do final da vida, numa condição muito inferior, muito pior do que o que você está habituado, né? Sim, claro. Então eu acho que é isso. E deixa eu pegar outra dica. Aqui, porque aí, então. sai totalmente da esfera financeira, que é também programe-se a sua vida depois da aposentadoria. Porque a geração, hoje, os baby boomers, etc., que estão vivendo até idades que os seus pais, que seus avós não viviam, muitos não se programaram para aposentadoria. Tu diz, não sabem o que fazer a partir do momento que se aposentam. Perfeito, exatamente. Então, programe-se. Comece a fazer algum esporte legal que dê para fazer quando você tiver uma idade mais avançada. Como é que é? Tenha mais amigos, exerça, né? Exerça... Tá faltando palavra aqui. Regue as amizades, tenha hobbies, etc., para que você tenha uma vida feliz na sua aposentadoria, repleta de significado, né, que você gaste seu tempo e sua energia com as coisas que você mais valoriza, porque isso também é muito importante. A gente fala sobre dinheiro, mas tudo que envolve dinheiro envolve também decisões de vida, né? Então, passa muito por ter essa mentalidade de, cara, como é que vai ser a minha vida, o meu dia a dia na aposentadoria? Sim, e até uma pessoa que, vamos botar assim, trabalhou a vida inteira, né? E a vida era exclusivamente trabalho. A partir do momento que se tira o trabalho dessa pessoa, essa pessoa para de trabalhar... Ela tem que encontrar alguma coisa, nem que seja daí,
fazer o empreendimento de brincadeira, empreendimento de hobby, né, na aposentadoria. Sim, maravilha. Tem mais alguma coisa, José? Não, acho que por esse episódio era isso mesmo. Valeu então, pessoal. Agradeço aí todo mundo que nos ouviu. E eu quero a opinião de vocês. Se vocês estiverem assistindo isso aqui pelo YouTube, ou se não tiverem, me mandem no Instagram. Mas comenta aí o que você entende como a aposentadoria dos seus sonhos. É muito bacana ver vocês participando também. Não é só o meu ponto de vista do Thiago, do José. O de cada um que está ouvindo aqui conta muito pra gente. A gente gostaria muito de ver essa interação. É isso aí. Um grande abraço, pessoal. Um abraço. Valeu.